Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, né? Eu vou comentar e responder, na verdade, uma pergunta aqui, que é muito importante e tem a ver justamente com acusações ou uma acusação específica sobre João Calvino. E geralmente quem faz essa acusação tem a intenção de atingir os reformados hoje, né? Mas será que cola isso? Tá? E aí? Vamos pensar nesse assunto? Calvino matou Serveto? É justamente a questão da pergunta, beleza? Então, para quem está chegando agora de paraquedas, né, quem caiu aqui de paraquedas, aproveite e se inscreva no canal marcando o sininho das notificações, dá o seu joinha, é muito importante esse joinha, tá certo? O comentário também, e é claro, né, compartilhar em todas as suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, compartilhe e ajuda o canal aí. Sem mais enrolação então, bora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, deixe-me ler aqui então o comentário, a pergunta do Ivan Lopes. Valeu, muito obrigado, viu, Ivan, pela pergunta. Não é um assunto, sei lá, relevante para mim, mas eu acho que tem o seu lugar, né, nesse contexto de internet, então é bom esclarecer algumas coisas. Ele pergunta bem assim, olha, quando acusamos Ellen White de plágio, os adventistas tentam distorcer e nunca assumem os plágios dela. No caso das acusações sobre Calvino, como os reformados respondem? Muito obrigado mais uma vez pela pergunta. Então, vamos pensar sobre isso. Em primeiro lugar, para ficar bastante claro para quem está acompanhando o canal, para quem está começando agora a estudar a fé reformada, e no geral, né, devemos dizer o seguinte: nós, reformados, não defendemos Calvino e nem precisamos defender Calvino. Calvino não precisa de defesa, da nossa defesa, tá? E nós também não temos que defender Calvino pensando em limpar nossa ficha, certo? Calvino, para vocês entenderem, era um homem que era um reformador e pastor, não é, nas igrejas de Genebra. Isso tem que ficar bastante claro, tá? Justamente porque alguém pode pensar que a tradição reformada ou as igrejas reformadas e quem hoje, né, realmente é um cristão reformado, de repente são pessoas que simplesmente seguem Calvino, né? E para ficar bastante claro, reformados não são seguidores de Calvino. Essa mentalidade, né, de que reformados são seguidores de Calvino é um erro, é uma distorção, é uma caricatura e é uma mentira histórica também, certo? Dentro da tradição reformada é muito claro, né, muito claro, por exemplo, que a tradição ela é formada em análises, em debates, não com um pensador apenas, não com, por exemplo, um homem como Calvino apenas. Embora Calvino tenha um patamar bastante elevado na tradição, por ser aquele reformador, não é, que organizou o pensamento reformado, basta ler as institutos da religião cristã e perceber isso. Né? E perceber também, é claro, que obviamente há influência, não é, em toda a tradição reformada. Porque ele foi o cara que organizou inicialmente. Mas tudo que foi organizado por Calvino, não é, tudo que foi desenvolvido em seu pensamento teológico, não foi simplesmente recebido às cegas. Calvino não estava sozinho em Genebra. Ele estava rodeado, não é, de grandes teólogos, tá? Ele não estava só, certo? Eu posso pensar, por exemplo, aí, né, naquele que plantou a fé reformada, né, o que deu início ao presbiterianismo na Escócia, que foi John Knox, né, amigo de Calvino. Ou então pensando, por exemplo, em Pierre Viret, né, e outros pensadores. Né? E depois, o próprio Teodoro Beza, que assume a liderança de Genebra. Então, Calvino estava rodeado de grandes pensadores, de grandes teólogos. Não era ele tomando decisões sozinhos. Outro ponto importante para compreender, não é, sobre a acusação, né, que fazem hoje, Calvino matou Serveto, ou Calvino ele teve uma participação direta na morte de Serveto. Não é? Tudo isso aí são acusações, não é, de pessoas que não conhecem nem a história das igrejas reformadas, nem conhecem a história no geral da reforma e muito menos como que a sociedade funcionava naqueles dias. Não tem a menor noção, tá? Então, por exemplo, já falei agora que Calvino não era unanimidade, mas ele também estava sendo avaliado, né? Muitas coisas, por exemplo, Calvino tentou implantar em Genebra a respeito de culto e ele não pôde avançar. Por quê? Porque Calvino não era o rei de Genebra. Ele era um reformador e pastor.
né? Então não era assim, Calvino escreveu, vamos aplicar agora. Não era desse jeito. O que ele escrevia era avaliado, porque Calvino não era o único pensador da época, né? Isso é tão óbvio, mas tem gente que parece que não pensa sobre isso. E ficam fazendo acusações como, né, colocar sobre Calvino a responsabilidade da morte de Serveto. E até alguns falam aos berros, gritam, né, que Calvino matou Serveto, né? Eu tenho experiência com isso, tá? Não só na internet, né? Tem muita gente besta na internet falando bobagem, fazendo acusações tolas, né? Mas não só na internet, né? Isso eu já presenciei no contexto onde eu estava, né? Na antiga congregação, onde eu passei a maior parte da minha vida, a fé reformada lá começou por nossa congregação. Éramos de uma igreja pentecostal, conhecemos a fé reformada e começamos a, não é, reformar a igreja naquele contexto, né? A igreja pentecostal, né, que nós fazemos parte. E eu fui avançando nos estudos e a congregação também andou comigo, avançou comigo. Então, né, eu não tenho como falar, eu sou pioneiro da fé reformada no sertão de Alagoas e fiz isso sozinho, né? Não, né? É claro que eu posso analisar dessa forma como um tipo de pioneiro, não que seja de fato, né? Porque eu acho que já teve igreja presbiteriana pro lado de lá, naquele período, mas naquele contexto, né, na verdade, não havia fala nenhuma sobre fé reformada. Ninguém conhecia o que era isso. Então foi uma grande surpresa para a maioria negativa, né, tanto para a Igreja Católica Romana como para as demais igrejas protestantes, né, ou evangélicas da cidade, que não conseguiram. Eles não conseguiram realmente lidar com aquilo. Então foi um período muito chato, né, de perseguições, de críticas o tempo todo sem parar, meu nome rolando nos púlpitos, nome da igreja também, e etc. E nesse período, né, na tentativa de defender o povo pentecostal, arminiano, não é, evangélico, do calvinismo, né, que estava surgindo lá na cidade, né, por meio da nossa congregação, então, um líder, um pastor presidente de uma das denominações, foi até lá fazer estudos, né, pregar, ensinar, inclusive participar de programas de rádio. E participou de um programa de rádio, tinha membros da nossa igreja acompanhando também, e nesse programa o pastor ele falava alterado mesmo, tipo, Calvino matou Serveto, Calvino era um ditador de Genebra, Calvino isso, Calvino aquilo, e o pessoal ouvindo isso, né, pensando, o que essas pessoas, né, elas querem com isso? Elas estão achando que vão nos atacar quando atacam Calvino, né? Porque isso é tão patético, irmãos, né? Tipo, nós não estamos subscrevendo erros de Calvino. Nós não estamos repetindo erros de Calvino. Calvino era um homem pecador, um depravado, como ele mesmo sabia. Então eu não tenho que defender, né? Vou defender, né, pecadores nesse sentido? Não. É claro que ele cometeu erros, erros que nem se tem registro, né? Nem tudo se registrava sobre o que as pessoas faziam, mas as pessoas cometiam erros, como cometem hoje do mesmo jeito, tá? Então eu não tenho que defender Calvino e também dizer que os ataques contra Calvino não atingem ou não atingem as igrejas reformadas, não atingem os que são reformados. O cristão reformado que se ofende com isso não está entendendo qual é o papel dele, qual é o lugar dele, né? Reformados não são seguidores de Calvino. Calvino é um reformador. Ele foi um reformador e um pastor local, não é? E, pela graça de Deus, formou muitos pastores que espalharam a fé reformada, não é? Pela Europa, não é? Tanto pensando no continente como também na ilha, tá? E nós somos herdeiros de uma tradição que não tem apenas um homem como Calvino, não é? Como sendo aquele que disse e é assim que acontece, é assim que é. Não, não é? Mas a tradição reformada, ela é literalmente formada, meus irmãos, pelos teólogos, pela igreja reunida, por concílios, por sínodos importantes, por debates, tá? Isso não só pensando em Calvino, que eu já disse, não estava sozinho, estava rodeado de teólogos, né? E tinha que responder a eles, como também as demais igrejas reformadas que foram, não é, avançando de Genebra até se espalharem, por exemplo, também na produção, na elaboração de suas confissões reformadas, não é? Eles realmente pensaram, foram bíblicos em relação a isso. Não pegaram simplesmente, ó, vamos pegar aqui as institutos da religião cristã de Calvino. Pronto.
Vamos pegar isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. Então, só para citar, por exemplo, o Sínodo de Dort, né? O próprio Sínodo de Dort, alguém poderia pensar, não, o Sínodo de Dort as pessoas simplesmente defenderam as ideias de Calvino. E essa não é a realidade, né? O próprio sínodo em si, quando as reuniões estavam sendo preparadas, né, todo o sínodo está sendo preparado, não é? Uma coisa que foi determinada como base para o sínodo, não é, de como aconteceria nesse sentido o trabalho dos teólogos ali, era justamente isso, de que nenhuma base, digamos assim, teológica de teólogos, não é, deveria ser usada como resposta aos arminianos, mas somente a Escritura. Então o sínodo foi totalmente baseado nas Escrituras Sagradas. Todas as respostas dadas aos demonstrantes, né, têm como base a própria Bíblia Sagrada e não os escritos de Calvino, né? Mas como você vê em toda a confessionalidade reformada, apesar da tradição reformada, não é, se esforçar para expor as Escrituras, as declarações, as conclusões são muito similares à de Calvino. Olha só, né? Isso mostra o que para nós? Que a Bíblia tem uma mensagem só, né? É um evangelho. E por isso as conclusões são assim, tá? Então isso tem que ficar bastante claro, né? E parece que tem gente que não entende isso hoje. Ah, os 5 pontos do calvinismo, né? Então, isso é um apelido dado em homenagem a um reformador, né? Mas toda a tradição reformada, não é, tem essa estrutura, a escritura sagrada, é uma exposição da Bíblia. Simplesmente isso. Tá? Então, isso é um ponto. Agora, sobre a questão da acusação, né, eu já falei que não temos que defender Calvino, mas temos que defender algo. Por exemplo, os fatos. O que de fato aconteceu? Então vamos entender quem é Calvino no contexto de Genebra. No contexto onde Miguel de Cervé, que era um médico e, dizem, né, teólogo, acabou recebendo a pena capital naquela cidade. Primeiro de tudo, tá? Que talvez seja uma coisa que muitos não entendam e não saibam, né? Ou estão usando de má fé, realmente. Não é? Calvino era estrangeiro em Genebra. Calvino era francês. Genebra na Suíça. Calvino, como um francês, como um estrangeiro em Genebra, meus queridos, não tinha o poder que as pessoas dizem que ele tinha. Ele não tinha poder de ocupar cargos públicos, cargos políticos, por exemplo. Entende? Calvino era um reformador, inclusive reformador chamado. Calvino foi expulso de Genebra e depois Genebra reconheceu que precisava de Calvino e o chamou novamente. Tá? E era pastor também, né? Então o trabalho dele realmente, não é, era muito mais enfatizado no seu desenvolvimento e organização teológica, não é? E é claro, também, não é, influenciará a cidade, a cultura genebrina, de viver de acordo com a Escritura, de promover transformações sociais por conta da doutrina bíblica, da palavra de Deus. Certo? No entanto, em Genebra havia um conselho, havia um tipo de governo ali, que de fato governava a cidade, que aplicava as leis na cidade, tá? Então é só raciocinar, juntar o Lé com o Cré, para perceber que, pensando nessa acusação mais grosseira e ridícula, né, que Calvino não matou Serveto. O papel de Calvino na condenação de Serveto foi o de denúncia. Miguel de Cervé, né, o médico, ele já veio fugido, tá? Ele já estava fugido de outras cidades, cidades católicas romanas, porque já havia sido condenado como herege. Então, em qualquer lugar que ele fosse, ele receberia a pena capital. Entendeu? Isso não é uma atitude, não. Em todo canto, Cervé estava tranquilo, mas em Genebra mataram ele. De jeito nenhum. Ele já estava condenado, ok? Já estava condenado. O que Calvino fez foi tentar interceder, foi tentar confrontar ele teologicamente para que ele pudesse entender a verdade e mudar de ideia. Por quê? Porque Serveto era um herege e falava absurdos contra a doutrina da Trindade, tá? Então, Calvino, o seu papel, a sua participação na morte de Serveto foi no sentido de denúncia. Calvino denunciou, né, Serveto ao Conselho de Genebra, que tomava as decisões sobre isso, que aplicava as leis da época, não é, na sociedade, e não Calvino. Calvino era reformador e pastor. Que fique claro isso, tá? Então eu não tenho que defender Calvino de erros, mas também eu não posso tomar como pressuposto aquilo que é mentira, né? Essa é a grande mentira. É tratar Calvino como se fosse rei de Genebra. Isso é ridículo, né? Então, em Genebra,
O conselho tomou a decisão, tá? E naquele período, para vocês entenderem, a heresia, nesse sentido, não era tratada como heresia hoje, né? A heresia era tratada a nível de crime realmente. Então, quando uma pessoa se manifestava publicamente com heresia, atacando as doutrinas centrais da igreja, da fé cristã, não é? Isso certamente culminaria em sua condenação. Os protestantes passaram por isso. Por exemplo, os católicos romanos mataram muitos protestantes por causa disso, por acusação de heresia. E vocês sabem disso muito bem. E por que isso acontecia? Porque o tipo de regime que havia naquele período, não só dos católicos romanos, tá? Não só dos católicos romanos, não é? Mas também no meio protestante, porque você estava num período de avanço, de transição. Não havia uma separação clara entre igreja e Estado. Tem gente que fala bem assim, Idade Média, Idade das Trevas, então não havia separação entre igreja e Estado, mas a Reforma Protestante mudou tudo isso. Mudou como? Né? Foi radicalmente? Foi tipo assim, Lutero pregou as 95 teses, no outro dia agora existe uma separação radical entre igreja e Estado, não é? A igreja atua na sua própria esfera e o Estado na sua própria esfera, e um não interfere na outra. Uma não interfere na outra. Foi assim que aconteceu? É claro que não. Tá? Esse pensamento realmente é ridículo. Não faz sentido nenhum. Não é? Na verdade, se você for analisar essa separação radical de igreja e Estado, é muito mais uma atitude revolucionária também, tá, dos grupos anabatistas. Isso não é próprio, por exemplo, do entendimento católico romano, que é óbvio, nem tampouco dos reformados, né? Ou dos anglicanos, por exemplo. Tá? Então não havia essa separação absurda e, portanto, a maneira como uma heresia pública insistente, como era de ser feito, não é? Acontecendo na cidade, causando influência a outros, seria punida de maneira severa. Tá? Então, Calvino, o papel dele foi o de denúncia. De fato, Serveto estava ensinando heresia. Era para fazer o quê? Para Calvino mentir, por exemplo? Para proteger o herege? Não aconteceu isso. Então, por exemplo, eu posso discordar daquela época, mas nunca colocar a culpa em um indivíduo, em um homem, não é? Pela morte de outro, quando eu sei, não é, o tipo de regime que imperava naquele período, né? naquele contexto. Né? Então, nós temos que ser justos com relação a isso. Tá? Há muitos erros que foram cometidos, houveram muitos erros, com certeza. No próprio Sírio de Dort eu citei, né, em relação à teologia, mas para pensar, por exemplo, já no século XVII, né, o final do século XVI, quando começa, o próprio a questão de como os remonstrantes foram julgados. Para as pessoas de hoje, a maneira como as igrejas reformadas julgaram os remonstrantes seria uma coisa injusta, né? Mas isso porque a mentalidade da cristandade com relação à heresia, por exemplo, a verdade e a mentira, mudou. O que para mim é lamentável, né? Porque não se encara a heresia como uma coisa séria hoje, né? Mas como uma ideia possível que é tolerável. O que já é por si só antibíblico, né? Mostre a base na Escritura Sagrada, onde os apóstolos ensinam a tolerar a heresia, a tolerar aquilo que é contrário ao evangelho, aquilo que é outro evangelho. Não tem. Mas hoje está assim o mundo cristão, infelizmente. Mas naquele período não era assim. E a maneira como, não é, as igrejas, que eram também igrejas estatais, essa é a grande realidade. Não havia separação. Tá? Não havia separação. Então, no próprio contexto do Sínodo de Dort, por exemplo, as decisões em relação à teologia, as divergências, não é, aquilo que seria considerado como heresia ou refutado como heresia, né, teria como consequência algo que é muito mais drástico do que aquilo que nós vemos hoje. Então, os remonstrantes, não é, aqueles que mantiveram a sua posição remonstrantes foram todos, não é, deportados de seus cargos. Quem era pastor deixou de ser pastor, quem era professor deixou de ser professor e foram expulsos da Holanda. Quem se manteve? Os que se arrependeram e voltaram atrás permaneceram lá. Não é? Foram restituídos, foram exortados e restituídos. Mas os outros foram expulsos. Inclusive o líder dos remonstrantes foi decapitado como traidor. Não é? Aí eu vou dizer, não, está errado. Está errado nada. Se eu falar que está errado, né? Aquilo estava errado. Hoje eu discordo de como as coisas eram na época. Mas eu tenho que ser honesto e dizer que se eu vivesse naquela época, não é? Eu também concordaria e acharia aquilo normal. Eu não posso julgar aquela época com os óculos de hoje. Eu estou no século XXI. Eu não estou no mundo onde é comum que um lado do país ou um lado do continente seja católico romano, seja uma monarquia católica romana, e do outro seja uma monarquia protestante. Não é a mesma coisa de hoje. Tá? Então, né, eu respeito como as coisas aconteciam naquele período. É simples assim.
E é claro que houve excessos? Sim. Nós entendemos que havia erro, com certeza. Seres humanos erram. É simples assim. A única diferença entre eles e nós, não é a sociedade, né? Como que ela mudou, o tipo de influência que ela recebeu. Nós somos o fruto de tudo aquilo. E pioramos em muitos aspectos. Né? Pioramos em muitos aspectos. Tá? Então, assim, é para ficar claro isso aí. Tá? Aquele período é aquele período. Não se compara com as coisas como são hoje. Né? São coisas totalmente diferentes. Mas totalmente diferentes mesmo. Tá? Então, lá, o zelo pela verdade, pela sã doutrina, levava os cristãos a tomarem esse tipo de atitude. Por quê? Porque havia conselhos, havia uma liderança de governo. E embora houvesse uma clara distinção entre igreja e Estado, ainda assim essa distinção não separava os dois de uma maneira radical. Não separava. Por isso aconteceu. Então, com relação a Calvino, é a mesma coisa. Então, essa é a nossa resposta. A gente não tem que ficar tentando defender Calvino. Calvino errou, pecou como qualquer outro. Não é? O legado dele, que nós seguimos, digamos assim, como exemplo, né? Como exemplo, foi o que ele escreveu, foi o que ele ensinou, interpretações corretas da Escritura. Né? Talvez o maior exegeta, o maior intérprete da história, não é, do cristianismo, digamos assim, daquele período para cá, tenha sido Calvino. Né? É claro que muitos outros pensadores que foram além de Calvino, no sentido de realmente foram muito inteligentes, né? Homens preparados, gênios, Calvino foi um gênio também. Mas todos que vieram depois, que alguns dizem, homens muito maiores do que Calvino, tranquilo, qual o problema? Nenhum. Só que esses homens, não é, que vieram depois, eles primeiro aprenderam com Calvino, né, para depois, a partir daí, se desenvolver. É o esperado, não é? Não é o esperado? Que a geração futura seja melhor do que a anterior? Infelizmente, né, isso durou pouco tempo, porque hoje nós vemos uma regressão, né? A geração atual é pior do que a anterior, né? Então isso é lamentável. Mas basicamente é isso, irmão, tá? Não tem esse negócio de defender Calvino, não. Né? Calvino errou, problema de Calvino, né? Nós não temos que copiar erro de ninguém e também reconhecer, né, a verdade. Né? Calvino não era o dono de Genebra, não era o rei de Genebra, não era o governador de Genebra. Calvino era um reformador e um pastor, né? Então quem está acusando Calvino achando que vai nos atingir está perdendo tempo, está passando vergonha, está mentindo ou então usando de má fé, replicando uma mentira, né? Com uma caricatura feia que não tem nenhuma relação com a realidade, tá? Então, essa é a resposta. Muito obrigado pela pergunta, né? Penso que é importante. Eu acho que dá para fazer uma reflexão a respeito disso. Deus abençoe. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem de fato espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.